Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui no Saúde e Você. E hoje vamos falar sobre luto nesse tempo de pandemia. Vamos conversar com a psicóloga para saber como lidar nessas quase 6 mil mortes causadas pelo novo coronavírus em apenas um ano aqui na Paraíba, tá certo? E a gente vai saber como as famílias estão conseguindo superar, querendo ou não, essa grande dor que é perder geralmente um ente querido ou alguém muito próximo. E para conversar sobre o assunto, vou receber a psicóloga Monique de Fátima, ela que vai conversar sobre esse momento delicado que a gente está vivenciando aqui no nosso estado e no nosso país e no mundo. Então fica com a gente que o Saúde Você está começando. Começando mais um final de semana aqui na TV Arapuã, no programa Saúde e Você. E agora a gente vai conhecer a história do socorrista do SAMU, Tom Meirelles. Ele que está conseguindo superar a questão do luto nessa pandemia que a gente está vivendo, perdeu o pai para a Covid-19. Acompanhe. Homem de sorriso fácil e que sempre gostou de levar alegria para a família. Assim era seu Ivaldo, 78 anos de idade, casado, 4 filhos, 5 netos e com uma disposição e tanto. Infelizmente, todos os momentos construídos ao lado de seu Ivaldo vão ficar apenas na memória e nas lembranças do celular. Seu Ivaldo faz parte das estatísticas dos mais de 5 mil casos de vítimas fatais da Covid-19 na Paraíba. É uma dor que os colegas comentam assim que a gente vai ter que se acostumar com ela, né? Não é bom, mas a gente vai ter que se adaptar a essa situação e fazendo a vida continuar, né? Sabendo que a gente tem que agradecer o tempo que ele ficou com a gente. Tom é enfermeiro e, por ser profissional da saúde, teve esperança de que o pai conseguiria se recuperar. Por trabalhar no serviço, que é o SAMU, já vi várias situações de parada cardíaca, quando a gente consegue pegar uma pessoa que teoricamente está morta e conseguir reverter a situação, né? Então, consegui presenciar vários milagres nessas situações e a gente se agarrou nesse milagre, né? Que não aconteceu, mas a gente sabe que foi muito bem tratado por todos os profissionais. A saudade ela vai ser eterna, mas é de um homem, de um cidadão, né, que teve seu nome na parte do esporte, do futebol. Jogou no Santos Tereré, jogou na Portuguesa, né? Se formou, né? Formou família, cuidou de todos. Especialistas falam da dificuldade com a dor do luto, principalmente para aqueles que não conseguem realizar o sepultamento de um ente querido em decorrência da pandemia. No normal, já seria difícil essa fase de luto, porque o ser humano não está preparado para perder. Nós, enquanto crianças, né, já entendemos que ao nascemos para ganhar. Então, quando a gente começa a entender essa perda, muita coisa muda em nosso ser. É bem intenso, principalmente agora na pandemia, porque essas pessoas elas não experienciam essa morte, elas não acompanham seu ente querido. Dali de onde elas saem, elas vão direto para o cemitério. Então, elas não são veladas, né? Então, isso dá a ideia de que foi incompleta a missão. Então, isso eles ficam dentro deles internalizando e entendendo que está faltando alguma coisa. Não foi completo o estágio que eles deveriam ter completado.
Há um ano, o primeiro caso da Covid-19 foi registrado. Ao todo, são mais de 200 mil casos na Paraíba. Os cuidados precisam ser tomados. A gente pede à população que se conscientize. Uma forma simples de se proteger é usando a máscara, de se proteger e proteger o próximo. Faça essa asepsia das mãos. Se não tem dinheiro para comprar o álcool, água e sabão, né? Chegou em casa, tira essa roupa, bota no canto e toma um banho. E vamos tentar... A gente vai ter que se acostumar com isso. Mas a gente consegue amenizar se a população se conscientizar. E é sobre esse assunto tão delicado que às vezes é até difícil para quem está na frente de uma câmera realmente ou por trás de uma câmera falar sobre luto na pandemia. E para conversar sobre o assunto, a gente vai receber aqui a psicóloga Monique de Fátima. Monique, seja bem-vinda ao Saúde e Você de hoje. Eu confesso que estava passando a matéria e eu aqui conversando com Monique, tentando não focar no assunto em si. Porque, como eu estava falando aqui para ela, o momento que a gente está vivendo não é algo não se tornou tão pesado mais fisicamente, mas sim psicologicamente e emocionalmente. E aí a perda de um ente querido ou a perda de alguém próximo, as coisas estão se tornando cada vez mais delicadas. Eu estou conversando com você aqui, de repente descubro que estou com a doença, de repente dou entrada no hospital, de repente perdi a vida. A gente quer ter nesse momento esperança, a gente quer levar esperança para quem está em casa, mas a gente não pode ser hipócrita de mostrar que é um momento difícil. Né? E aí, seja bem-vinda primeiramente. Obrigada. Luto. Uma palavra forte. E aí, como é que a gente pode caracterizar para a saúde, para a medicina em si, a palavra luto? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Embora o tema seja um tema difícil, né? Seja um tema de dor, quando você diz assim, ai, foi até difícil para mim iniciar, mas isso se chama também empatia. Eu não preciso perder alguém para saber que aquilo dói, né? Embora quando eu acabe perdendo um ente querido, eu começo a passar pela experiência de dor na pele. Então, eu começo a ter ainda talvez mais empatia pelo outro, porque eu sei o quanto é difícil, embora cada processo seja único. Cada processo de luto, ele é único. Você perguntou assim em relação à definição. O luto, de fato, ele é um processo, né, que se inicia a partir da perda de alguém. Seja esse alguém relacionado a você com laços sanguíneos ou não. Às vezes eu tenho alguém relacionado a mim, um parente de laços sanguíneos, mas eu não sou tão próxima. Então, minha experiência de luto com aquele parente vai ser completamente diferente de uma pessoa que não tem nenhum laço sanguíneo, mas que eu sou muito próxima. E aí é um outro processo de luto. Então, a gente precisa entender que o luto ele é um processo, tem um ponto de partida, mas também tem um ponto de chegada. Hoje se imagina que o ponto de chegada é a aceitação do que aconteceu, que não é fácil. Dependendo do tipo de relação que você tinha com a pessoa que faleceu, esse processo pode durar meses, pode durar anos. Muitas vezes a gente quer taxar o luto, em 5 dias tem que passar o luto. Em uma semana, em um mês, já faz 1 ano, já tá bom. Mas o luto é um processo individual. Então não tem como eu taxar um tempo específico para que a pessoa se recupere daquele luto. E aí, essa época que a gente está vivendo, as pessoas elas estão, podemos dizer, mais sem paciência. E aí, como você falou, é um processo. O que funciona para mim não é o que vai funcionar para você, não é o que vai funcionar para o próximo. Eu procuro não estar levando a questão de religião, mas eu acho que a gente procurar um conforto em Deus, em si, querendo ou não, contribui muito. E aí, como eu falei, as pessoas elas estão um pouco sem paciência e aí começa a confusão de pensamentos, começa realmente a entrelaçar as coisas que as pessoas estão vivendo. Tem que se ter realmente paciência, não só com quem está passando, com o próximo, com todo, no geral, né?
Você falou em relação a Deus, em relação à religião. Né? Na nossa cultura, a religião ela é muito presente nesse processo de luto. Né? E a gente sabe que, como eu disse, o luto é um processo. Então, dependendo da cultura em que se vivencia esse luto, é totalmente diferente da nossa cultura. Né? Uma cultura indígena vivencia o luto de uma forma, uma cultura oriental de outra forma, a nossa cultura ocidental de outra forma. Né? Mas a gente precisa entender que, principalmente nesse tempo de pandemia, esses lutos eles não estão sendo vivenciados por inteiro, né? Por uma questão de medida de segurança. Mas isso tem um impacto direto na nossa saúde emocional, porque existem os chamados ritos, as chamadas celebrações após uma pessoa ter falecido. Em diversas culturas, não só na nossa, existem esses ritos. E esses ritos não estão sendo concluídos como a gente gostaria que fosse. Né? Principalmente se o paciente ou se a pessoa que faleceu teve Covid. Então, é um processo em que você vai lá, reconhece o corpo, que já é algo muito difícil para a família, e de repente você não tem mais contato nenhum com aquele ente. Então, imagina, o seu parente, o seu amigo estava aqui perto, de repente positivou para a Covid, de repente foi internado e desde que foi internado você não vê mais, dependendo da situação. Então, é um processo de luto até anterior do próprio falecimento. Porque a partir do momento em que existe o luto por Covid, você não tem mais contato com aquele corpo. E o ter contato, ter a presença do corpo, velar o corpo, isso dentro da nossa cultura é importante. E isso tem se perdido por uma questão de segurança. Né? De segurança com aqueles que estão vivos, que são os sobreviventes. Né? Porque se hoje nós estamos aqui, nós somos os sobreviventes a essa pandemia. Mas, infelizmente, essa família, esses parentes não podem fazer o rito completo. E a gente precisa, de fato, criar estratégias para que esses ritos possam acontecer de forma segura. Né? Já que, seja por uma questão de Covid ou não, até as próprias pessoas que falecem, que não tiveram Covid, elas não podem ter aglomerações. Né? E na nossa cultura é comum, quando a gente sabe que alguém faleceu, eu ir até o velório, fazer com que a família possa entender que eles têm apoio, que eu estou ali para o que eles precisarem. Mas, infelizmente, hoje nem isso é possível, né? Porque por uma questão de segurança eu não posso ter contato com aquela família, mesmo que eu não seja uma pessoa que esteja com Covid, né? Porque existem as pessoas assintomáticas. Então, por isso é que a gente tem todo esse cuidado, seja um paciente que faleceu de Covid ou uma pessoa que faleceu por outra causa. Monique, uma coisa interessante que me veio um filme agora na cabeça, eu tive a Covid, é como eu estava falando para você, é uma questão não só física, mas principalmente emocional. Quando você se pega isolado dentro de casa, sem poder realmente ter contato com ninguém, é onde as redes sociais começaram a ficar mais fortes ainda. Você olha... É até difícil, sinceramente, eu falar isso, porque para o outro, tem pessoas ainda que não têm consciência. E você olhar para o outro, falar com alguém e dizer, caramba, eu queria só um abraço. E como é difícil, não só para a pessoa que passou, mas para o outro realmente também, independente de você perder alguém ou não. Por isso que se torna um assunto realmente hoje em dia difícil da gente lidar, da gente tratar. Eu sou uma manteiga, confesso que quando a produção passou esse tema para mim, meu Deus, me dá força, porque quando a gente passa de perto, quando a gente vivencia, quando a gente conhece alguém que teve ou quando a gente teve, o cenário muda. O cenário muda completamente e a gente começa a olhar a vida realmente de uma forma diferente. E você faz, meu Deus, as pessoas elas estão realmente sem noção. Por isso que a gente pega tanto num pé. Questão de, gente, se previna, use máscara. A gente está aqui, mas a gente está numa distância. A partir do momento que o entrevistado senta aqui, é o momento que ele tira a máscara, o momento que eu estou aqui, tira a máscara, se levantou, a gente já bota. Eu não acreditava, não tinha realmente profundidade do assunto
até que a gente tenha realmente, e os sintomas às vezes a gente nem dá importância, porque como eles podem parecer com outras doenças, realmente a gente tem que, se falando numa linguagem assim mais grosseira, parece que tem que passar realmente para poder sentir na pele. E aí fala um pouquinho essa questão do conforto, querendo ou não, para quem está passando por esse momento difícil, independente de perder alguém ou não. A questão psicológica, eu acho que é primordial se cuidar hoje em dia. A pandemia tem sido um momento muito difícil para todo mundo, né? Para quem não é profissional de saúde, para quem é profissional de saúde, para as pessoas que de alguma forma tiveram a sua rotina trabalhista modificada, porque por medidas de segurança, ora o comércio fecha, ora o comércio abre, né? Isso é uma questão de fato de segurança, como eu disse, de sobrevivência. O momento que a gente está passando é de sobrevivência, é de conseguir com que nós possamos viver sem ter Covid. E quando a gente tem Covid, conseguir passar por isso, né? E aí vem a ansiedade de pegar Covid e também a ansiedade do luto, né? Às vezes eu peguei Covid e aí eu penso logo em alguém próximo que morreu de Covid. E aí vem aquele medo, e se for eu? E mesmo que eu não pegue, eu tenho aquele medo de, e se for alguém que eu goste? Então, o medo, ele é necessário. Ele é necessário para que a gente possa entender que existe um risco e que diante desse risco a gente precisa se cuidar. Mas o medo em excesso, tudo em excesso é prejudicial, né? Então, se o medo, se a ansiedade está em excesso, isso de alguma forma vai mexer com o meu psicológico. E aí eu tenho que tomar muito cuidado com esse medo em excesso. Mas o medo e a ansiedade em si, ela é importante. Tanto para quem consegue ficar em casa, e às vezes o fato de estar em casa muito tempo, isso também gera ansiedade, né? Gera um aperreio, a pessoa fica agoniada, não aguenta mais, mas ao mesmo tempo ela lembra do risco. E aí o medo começa a ser fundamental de entender que eu estou agoniada, eu estou aperreada, eu estou ansiosa, mas é mais saudável nesse momento eu ficar em casa. E sempre na perspectiva da esperança, né? Porque eu sei que isso não vai ser para sempre, em algum momento isso vai ter fim, né? Ainda bem que as vacinas estão chegando e é uma esperança, mas mesmo diante do cenário em que as vacinas estão chegando, os números de casos, os números de falecimento ainda estão muito altos, então a gente precisa de fato ter cuidado. E aí você falou em relação à saúde mental, é importante a gente entender que a gente tem estratégias para cuidar da saúde mental, mesmo que a gente precise do distanciamento, né? Existem profissionais que atendem de forma online. Existe a possibilidade de você sair de casa com muita segurança e ir para um atendimento presencial, se for o caso. O que a gente não pode é ficar isolado, sentir que algo está errado, que eu não estou bem, que eu estou muito ansiosa, que possivelmente isso vai se agravar e eu não fazer nada. Se eu tenho um problema, eu preciso cuidar desse problema. Porque senão, de fato, pode ser, eu estou cuidando para não ter Covid, e aí eu tenho uma outra patologia que pode se agravar, que pode ser muito séria também, porque a gente tem mania de achar que doença, patologia é só de ordem física. Sim. Mas existem doenças também de ordem emocional, de ordem psicológica, e eu preciso cuidar, né? E no meio da pandemia, infelizmente, essas patologias psicológicas podem aumentar. Não necessariamente vai aumentar, mas podem aumentar porque existe um risco maior para isso, né? E quem já tem predisposição ou já tinha alguma doença psicológica anterior, existe um risco maior de acabar com que essa patologia ela possa se desestabilizar nesse momento, porque é um momento difícil. Sim. E é justamente sobre esse assunto saúde mental que eu vou querer voltar no próximo bloco para enfatizar. A gente tem, por exemplo, o Janeiro Branco, voltado muito para essa questão mental, mas nessa situação que a gente está vivendo tem que sim ser alertado, ser vivenciado e, assim, tratado de uma forma mais delicada. Durante toda essa época um ano que a gente está vivendo de pandemia,
E aí eu converso hoje com a psicóloga Monique de Fátima, ela que está trazendo assim, esse tema de uma forma mais leve para a gente aqui. E a gente está tentando levar para você que está em casa. Daqui a pouco a gente está de volta, o intervalo é bem rápido. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Esse mês, a Unimed tem desconto para você e condições especiais para quem acumulou parcelas. 100% nos encargos ou 8 vezes no cartão. Acesse o portal e aproveite já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Luto na pandemia é o nosso tema do Saúde e Você de hoje. A gente foi para o intervalo, já voltou bem rápido. A gente está conversando hoje com a psicóloga Monique de Fátima. E uma coisa que eu estava falando para ela aqui já nos bastidores, eu ia querer voltar falando sobre esse assunto, sobre as questões, a questão das mental em si. A gente tem muito a questão do janeiro branco, só que esse tempo que a gente está vivendo, como eu estava falando para você, doenças são desencadeadas, sentimentos são desencadeados, na verdade são agravados, mas podem ser desencadeados nesse tempo, né? Pode ter algo realmente escondido ali e às vezes a gente não deu importância quando era para dar. De fato, não se tem ainda comprovações, estudos ricos que nos mostrem que, devido à pandemia, houve aumento de suicídio, houve aumento de algumas patologias que ocasionam acontecimentos graves. A gente ainda não pode falar com certeza sobre isso, a gente precisa ter isso em mente, porque às vezes de forma popular a gente fala, está aumentando a ansiedade porque está em casa, está aumentando a depressão porque está em casa. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente não fez um estudo, né, com rigor científico para afirmar isso. Mas o fato é que algumas situações na nossa vida, situações de crise, né, situações de catástrofe, são riscos. E diante desses riscos, existe uma possibilidade, sim, de desencadear algo ou que eu já tinha ou que eu não tinha e por conta desse risco, por conta desse momento de crise, surgir. Isso é um fato, mas quantificar isso ainda a gente não tem como, porque isso vai levar um tempo, né? Isso requer estudos científicos. Mas isso, o momento que a gente está vivendo é um sinal de alerta, principalmente para quem já tem uma depressão, para quem já tem uma ansiedade, né? Para quem tem algum tipo de ansiedade, por exemplo, um transtorno de pânico e de repente se vê dentro de casa, não podendo sair com frequência, né? O medo da morte, que é um medo real, mas que pode potencializar se você já tem uma patologia relacionada, né? E isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Interessante em relação à saúde mental é também o tema luto e depressão, que às vezes a pessoa pode confundir. Às vezes a pessoa pode estar num processo de luto e achar que alguém leigo, que não consegue ainda definir, pode achar que a pessoa está com depressão e, na verdade, ela não está com depressão, ela está apenas passando por um processo de luto. Mas o mais importante para quem não sabe o que é ou o que deixa de ser, não sabe o que fazer, é saber que existem profissionais que sabem o que fazer e que pode ajudar aquela pessoa que está naquele processo a encontrar um profissional de saúde, né? Seja o médico da unidade básica, seja um médico que já lhe acompanha no seu plano de saúde, seja um profissional de psicologia que você já vai regularmente, seja o seu psiquiatra que você já ia antes da pandemia, né? Eita, meu psiquiatra depois da pandemia, quando começou a pandemia, não está mais atendendo, o que eu faço? Você precisa buscar, pelo menos no momento, um outro psiquiatra que pode lhe dar esse auxílio, seja de forma presencial, seja de forma online, né? Depois que seu psiquiatra voltar, você pode decidir em retornar para ele. O fato é, eu não posso ficar sem assistência profissional nesse momento. Se eu começo a identificar que algo não vai bem, lembra que eu disse que o luto é um processo.
E que nesse processo existe um momento em que você se recompõe, que você vai ressignificar aquele luto, aquilo que aconteceu lá atrás. Né? Popularmente a gente diz que a dor passa e a saudade fica. Né? Mas aquela dor inicial, ela passa. Só que em algum momento você pode não conseguir fazer com que essa dor passe sozinho. Você precisa da ajuda de um profissional. Não necessariamente você está com uma depressão, mas você está procurando um profissional para que você consiga superar aquele momento difícil. Né? Então a gente precisa entender que existem pessoas para isso. Né? Na própria Unimed João Pessoa, a gente tem um grupo de educação em saúde, que é o Conexão com Você. É um grupo direcionado para as questões psicológicas. É um apoio no sentido de que eu vou ser educado sobre as patologias psicológicas para que eu tenha interesse, eu saiba reconhecer e busque ajuda, e uma ajuda especializada. Né? Então a gente não está só. A gente tem sempre um amigo que pode nos ajudar no sentido de, poxa, eu não sei onde procurar um profissional, será que esse amigo não pode me ajudar? Porque às vezes eu não tenho nem força para ir atrás de um profissional. Então é um amigo, é um familiar, né? É alguém perto ali que está mais atento às minhas necessidades. Então eu preciso também saber pedir socorro. É verdade, as pessoas às vezes querem ser orgulhosas, são, na verdade, orgulhosas demais, não reconhece, precisa um terceiro reconhecer o seu problema e dizer, caramba, tu já pensou nisso, já pensou, por exemplo, fazer uma terapia, já pensou em buscar algum tipo de ajuda? E nesse momento a gente tem que começar sim a olhar para o outro com mais amor, como você falou no início da entrevista, com mais empatia. É isso que o mundo, querendo ou não, está precisando mais. E é isso que, de uma certa forma, essa pandemia está trazendo para a gente. Né? No início a gente via mais as pessoas realmente fazendo, cantando nas varandas, né? Falando muito no nome de Deus, querendo ou não. Daqui a pouco veio a questão das lives, as pessoas já esqueciam mais isso, começaram a se aglomerar mais. Hoje em dia ainda tem isso. Então, assim, realmente, para finalizar, ter cuidado. Né? Como você falou, é um momento diferente, a despedida que a gente faz está sendo de uma certa forma diferente. Garanto que hoje em dia todo mundo, se não 90% do que está assistindo a gente, conhece alguém de perto ou mais ou menos perto que perdeu alguém. Antigamente era algo mais distante, né? Essa questão da perda. O tempo também era um tempo mais espaçado. Exato. Né? Infelizmente, hoje a gente vê uma família inteira sendo perdida em poucos dias. Né? Alguém próximo, eita, hoje, segunda, eu sei de uma notícia, quarta eu sei de outra, domingo eu estou sabendo de outra. Então, esse tempo está muito curto, né, do luto. Então, a gente precisa realmente, como você disse, é um momento diferente. Nós, seres humanos, somos muito criativos. Né? E até em meio ao caos, a gente consegue ser criativo, né? Confortar aquela família por uma mensagem de texto, né? Fazer uma videochamada, perguntar se está necessitando de algo e entregar com certo distanciamento. Então, isso também são formas criativas que a gente busca em meio ao caos para consolar aquela família, aquela pessoa. Sim. E aí eu quero agradecer sua participação aqui hoje. É um tema delicado, mas que foi um tema preciso, foi um tema bom, entre aspas, a gente está falando, porque às vezes era o que muitas pessoas estavam precisando ouvir, de uma palavra vindo de você, profissional, ou da gente, às vezes assim, conversando de uma forma mais despretensiosa, uma forma mais tranquila de se levar, para dizer para quem está em casa que vai passar. Assim como o luto passa, eu tenho fé, tenho certeza que do que isso que a gente está passando vai vir para mostrar muitas coisas às pessoas, e a gente no final vai tirar uma grande lição disso, que às vezes a gente não pode estar entendendo agora, mas lá na frente a gente vai entender. E muito obrigada por sua participação aqui hoje, viu? Eu que agradeço, e eu tenho um recado final para os telespectadores, que é: vivam seus lutos. Toda grande tempestade, ela passa. Então, essa é a nossa esperança. Essa grande tempestade, ela vai passar. É verdade. E assim como o Monique falou, eu quero reforçar para você que está em casa que sim, busque ajuda.
Inclusive, a Unimed João Pessoa, que é o nosso parceiro aqui no programa, tem um site, né, que você pode estar buscando profissionais que podem estar lhe auxiliando nisso. unimedjp.com.br. Dentro desse site você pode estar buscando informações, você pode até estar ocupando um pouco do seu tempo aí, buscando matérias, artigos científicos. O negócio é você não ficar só e vocês não estão só, tá? O programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia de sempre. Todos os sábados às 10h30 da manhã, estamos aqui na TV Arapuã esperando vocês. E todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. E você? Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.